Você já parou para pensar que talvez você tenha odiado o personagem errado a vida inteira? A maioria das histórias não mostra a verdade, mostra um ponto de vista. E quando você muda o ângulo da câmera, o vilão deixa de ser vilão e vira vítima, produto de um trauma ou até alguém que estava completamente certo. Hoje eu vou te provar alguns dos maiores vilões da TV e do cinema nunca foram maus. Eles só estavam do lado errado da narrativa. Mas antes você já sabe, né? Se inscreva no canal, curta, comente meu malvado favorito e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que adora esses filmes e séries e coisas dos bastidores. Ah, se você tiver a opção, hype esse vídeo porque é muito importante para o canal. Outra coisa, na descrição eu deixei cards de vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar, como por exemplo, os personagens mais safados das séries e filmes, a guerra da audiência dos anos 90 e 2000, a baixaria da televisão, entre outros assuntos do entretenimento no geral. Agora sim, sem mais demora, bora pro vídeo. Magneto X-Men. Magneto não é um vilão clássico que quer destruir o mundo por prazer ou por ganância. Ele, antes de tudo, é um sobrevivente. Quando criança, Erik Lehnsherr viu sua família ser exterminada nos campos de concentração do Bigodinho, apenas por eles serem quem eles eram. Essa experiência moldou completamente sua visão de mundo. Para o Magneto, ódio não é uma possibilidade distante. Ele já conheceu e sabe exatamente como ele começa, com o medo do diferente, com o discurso de controle, com a promessa de que não vai dar em nada. Quando os mutantes surgem, o Magneto enxerga neles a repetição perfeita desse ciclo. Humanos temem o que não entendem, tentam registrar, controlar, isolar e, eventualmente, eliminar. É por isso que ele rejeita a esperança quase ingênua do professor Xavier. Enquanto Xavier acredita que humanos e mutantes podem coexistir pacificamente, Magneto acredita que esperar pela aceitação é apostar a própria extinção. As atitudes do Magneto são duras, muitas vezes violentas, mas não nascem do desejo de dominação. Elas nascem da lógica da sobrevivência. Para ele, mutantes não são uma ameaça ao mundo, são o próximo passo da evolução humana. E é exatamente por isso que eles precisam se proteger antes que seja tarde demais. Magneto não quer que o seu povo passe pelo que ele passou antes. Ele não quer campos de concentração, listas de marcações ou extermínio de novo. O ponto mais desconfortável da história é que várias vezes os próprios humanos provam que o Magneto tinha razão. Governos criam sentinelas, leis de registro, prisões para mutantes e projetos de extermínio preventivo. Cada uma dessas ações reforça a visão de que a paz prometida por Xavier é frágil e temporária. Magneto só erra nos métodos, mas acerta no seu diagnóstico. Ele não é movido pelo ódio gratuito, mas pelo trauma, pelo medo e pela responsabilidade de nunca mais permitir um genocídio que aconteça de novo. No fim das contas, o Magneto não é o vilão da história. Ele é o lembrete incômodo de que o mundo nem sempre aprende com seus próprios erros. Severus Snape, Harry Potter. Severus Snape é apresentado desde o início como um homem frio, amargo e injusto para Harry e para o público. Ele parece odiar o protagonista sem motivo algum, mas é apenas uma superfície de uma história profundamente trágica, construída em silêncio, sacrifício e solidão. Snape cresceu em um lar abusivo marcado por violência e desprezo. Na escola foi constantemente humilhado por James Potter e seus amigos, nunca sendo protegido por professores ou colegas. Seu único refúgio era o estudo da magia, e a única conexão emocional verdadeira foi a Lily Evans. Ela foi a primeira pessoa a enxergar no Snape como alguém digno de amizade, e depois um amor. Quando Snape, imaturo e ferido, a perde por causa de escolhas erradas e de envolvimento com artes das trevas, essa culpa passa a definir toda a sua vida. Um momento decisivo acontece quando Snape percebe que informações dadas por ele levaram o próprio Voldemort a escolher Lily como alvo. A partir daí, sua existência deixa de ter qualquer objetivo pessoal. Ele não busca redenção pública, perdão ou reconhecimento. Snape aceita ser odiado por todos, contanto que Lily, ou ao menos o filho dela, esteja protegido.
Como agente duplo, Snape vive uma das posições mais perigosas da história. Ele precisa enganar Voldemort, manipular comensais da morte e, ao mesmo tempo, agir sob as ordens de Dumbledore, sabendo que jamais poderá explicar as suas verdadeiras intenções. Para manter sua cobertura, ele precisa agir como vilão. Precisa ser cruel, distante e até injusto, inclusive com Harry, porque a qualquer demonstração de afeto colocaria tudo a perder. É importante dizer, Snape não era um professor exemplar. Seus métodos eram duros, muitas vezes emocionalmente abusivos, e isso não deve ser romantizado. Mas isso não o torna um vilão da história. Ele não age por prazer, e sim por um senso de dever que consome sua humanidade, pouco a pouco. No final, Snape falece sem ouvir um obrigado, sem ser absolvido em vida e sem ter o nome limpo. Seu legado é só compreendido depois de seu falecimento. Ele não é só um herói brilhante, nem um homem gentil. Severus Snape foi algo mais raro e mais doloroso, alguém que escolheu ser odiado para fazer o que era certo. Assim como Itachi Uchiha, é mais ou menos a mesma história. Johnny Lawrence, Karate Kid, Cobra Kai. Durante muitos anos, Johnny Lawrence foi lembrado apenas como o valentão do Karate Kid. A história clássica nos ensinou a enxergá-lo como um antagonista que infernizava a vida do novato Daniel LaRusso. Mas essa leitura só funciona quando a gente aceita apenas o ponto de vista dele. Johnny não era um garoto mau. Ele era um adolescente confuso, emocionalmente instável e profundamente influenciado por um adulto tóxico. Seu sensei John Kreese não ensinava karatê como disciplina ou equilíbrio, mas como dominação, humilhação e medo. Para Johnny, perder significava não apenas falhar em uma luta, mas perder o valor como pessoa. Ele foi criado dentro de uma lógica onde fraqueza não podia existir. No início da história, Johnny está tentando lidar com o término do relacionamento com Ali. Ele já está fragilizado quando Daniel chega, um garoto novo, de fora, que se aproxima de sua ex-namorada e começa a se envolver em situações que Johnny interpreta como provocação. Do ponto de vista dele, Daniel não é um herói inocente, é alguém que constantemente cruza limites, responde, desafia e não recua. O que Cobra Kai faz é algo poderoso. Ele não transforma Johnny em um santo, mas o humaniza. A série mostra um jovem que nunca teve o apoio emocional em casa, que foi empurrado para um modelo de masculinidade violenta e que nunca aprendeu a lidar com a frustração, perda ou rejeição. Johnny não sabia resolver conflitos, ele só sabia lutar. Mesmo assim, ele não é cruel por prazer. Em vários momentos, Johnny demonstra lealdade, senso de justiça e culpa. Ele sofre com suas próprias atitudes, se arrepende, mas não sabe como mudar, porque ninguém nunca o ensinou outra forma de existir. Anos depois, já adulto, carrega o peso de ter sido rotulado como o vilão de uma história que nunca foi totalmente sua. Ele falhou, errou, machucou pessoas, mas também foi vítima de manipulação, abandono e expectativas irreais. Johnny Lawrence não é o antagonista do clássico. Ele é a prova de que muitas vezes o vilão é alguém que cresceu sem ferramentas emocionais certas e pagou um alto preço por isso. Capitão Gancho, Peter Pan. Quando a gente abandona a leitura lúdica de Peter Pan e olha para a história de forma realista, o papel do Capitão Gancho muda completamente. Ele deixa de ser apenas o pirata caricato e passa a ocupar uma posição muito incômoda. A de alguém que tenta impedir que Peter Pan faça algo profundamente errado. Peter Pan não é só um garoto que não quer crescer. Ele invade a casa das pessoas à noite, conversa com crianças enquanto os pais dormem e as convencem a abandonar suas famílias para ir com ele para a Terra do Nunca. Sob um olhar adulto e realista, isso não é aventura, isso é sequestro. As crianças desaparecem do mundo real sem qualquer consentimento dos pais, levadas por alguém que rejeita regras, responsabilidade e consequências. Nesse contexto, o Capitão Gancho se torna um obstáculo necessário. Ele é praticamente o único personagem que enxerga Peter Pan não como um herói, mas como uma ameaça. Gancho entende que a Terra do Nunca é um lugar onde o tempo não passa, onde não existe amadurecimento e onde as crianças ficam presas em um estado eterno de dependência e manipulação. Peter não oferece escolhas reais, ele oferece fuga. A obsessão do Gancho em capturar Peter não nasce de um ódio gratuito, mas de uma tentativa de interromper esse ciclo.
Peter cria um exército de meninos perdidos, crianças sem família, sem passado e sem futuro, que vivem sob suas regras. Ele lidera, decide, comanda, abandona quando perde interesse. A história raramente mostra o destino dessas crianças quando deixam de ser divertidas. Gancho, por outro lado, é um adulto que conhece limites. Ele sabe que o mundo real é duro, imperfeito e cheio de frustrações, mas também é o único lugar onde existe o conhecimento e crescimento, identidade e responsabilidade. Sua perseguição a Peter pode ser vista como uma tentativa desesperada de trazer ordem a um cenário completamente fora do controle. Sob essa leitura, Capitão Gancho não é o vilão que quer destruir a infância. Ele é o personagem que tenta impedir que a infância seja roubada dos pais e congelada para sempre. Ele é o antagonista apenas porque a história escolhe glorificar quem foge da responsabilidade e demonizar quem quer tentar enfrentá-la. Outra coisa muito importante dessa história também é que, na verdade, o Peter Pan leva para a Terra do Nunca, uma terra que pode ser considerada a escravidão E o Capitão Gancho é o cara que quer impedir que isso aconteça, ou seja, ele é o grande salvador das crianças. King Kong, do filme King Kong. Quando King Kong é apresentado ao público, a narrativa insiste em chamá-lo de monstro. Um ser gigantesco, violento, incontrolável que precisa ser contido. Mas essa leitura ignora completamente o central ponto da história. King Kong nunca invadiu o mundo humano. O mundo humano que invadiu o seu mundo. Kong vivia isolado na Ilha da Caveira, seguindo o comportamento natural que qualquer animal territorial tem. Ele não caçava por prazer, não destruía cidades e não representava ameaça a ninguém fora do seu habitat. A violência só começou quando humanos chegam armados, o atacam, o dopam, acorrentam. Kong é arrancado de seu ambiente natural, separado de tudo que ele conhece, transportado à força para outro continente. Em Nova York, Kong não age como um vilão, ele reage como um animal aterrorizado. Luzes, barulhos, prédios, multidões, armas criam um cenário de pânico absoluto. Cada movimento agressivo de Kong é uma resposta direta ao medo, à dor e à tentativa constante de controle. Ele não destrói por ódio, destrói por instinto de sobrevivência. A relação com Anne Darrow é frequentemente interpretada como sequestro, mas sob uma análise mais realista, ela revela algo diferente. Kong não fere, não usa como um escudo e não a trata como presa. Ela representa o único elemento de calma em um mundo que se tornou hostil da noite para o dia. Não é romance, é reconhecimento de ausência de ameaça. O verdadeiro antagonista da história não é o Kong, mas a ganância humana. Ele é explorado como espetáculo, exibido como troféu e reduzido à atração de circo. Quando foge, é caçado, alvejado e falece no topo de um prédio, não porque ele atacou primeiro, mas porque ele ousou existir fora do controle humano. A frase clássica resume tudo: não foram os aviões, foi a Bela que matou a fera. Mas em uma leitura honesta, o que tirou a vida do Kong não foi a beleza, mas a exploração, o medo e a incapacidade humana de respeitar o que não conseguia dominar. King Kong não é o vilão. Ele é uma vítima colossal de um mundo que transforma tudo o que é diferente em ameaça. Chefe Skinner, Ratatouille. Em Ratatouille, o chefe Skinner é apresentado como o típico vilão invejoso, autoritário, desconfiado e disposto a tudo para impedir o sucesso do pequeno Remy. Mas essa imagem só funciona se a gente ignora completamente um ponto de vista profissional realista da situação. Quando olhamos com atenção, Skinner não é o vilão. Ele é o único adulto responsável na cozinha. Skinner herdou a missão de manter o prestígio do restaurante Gaston, um dos nomes mais respeitados da gastronomia francesa. Ele não está lidando com uma cozinha caseira ou um experimento artístico, mas com um restaurante de alto padrão, sujeito a regras rígidas, segurança alimentar e reputação internacional. Nesse contexto, a simples ideia de um rato circulando pela cozinha não é uma ousadia criativa, e sim um desastre sanitário. Do ponto de vista de Skinner, Linguini é um funcionário despreparado, sem formação que chega ao cargo por acaso e começa a cometer erros graves.
Quando os pratos milagrosamente passam a sair perfeitos, a desconfiança de Skinner não é paranoia, é a lógica. Um chefe responsável precisa desconfiar do impossível, principalmente quando sua carreira, emprego e toda a sua equipe estão em risco. Além disso, Skinner enfrenta uma pressão enorme, investidores, críticos gastronômicos e a sombra constante do legado do gastrô. Ele não está tentando destruir a arte culinária, ele está tentando evitar que o restaurante vire piada, seja fechado ou processe seus funcionários por negligência sanitária. A narrativa transforma Skinner em vilão porque ele representa a regra, o limite e o não pode. Já Hamming é representado como o sonho, a exceção e o improviso. Só que exceções só funcionam em histórias. No mundo real, permitir que um rato cozinhe colocaria em risco a saúde pública, destruiria a reputação do restaurante e encerraria carreiras. Chefe Skinner não é contra o talento. Ele é contra a irresponsabilidade. Ele não odeia inovação. Ele teme o caos. No fim, Skinner é punido não por estar errado, mas por tentar manter a ordem em um mundo que decidiu romantizar o absurdo. Sid Phillips, Toy Story. Sid Phillips é apresentado em Toy Story como um pequeno sádico, uma criança cruel que sacaneia brinquedos por diversão. Mas essa interpretação só existe porque o filme é contado exclusivamente do ponto de vista dos brinquedos. Quando a gente muda a lente e observa o Sid como realmente ele é, a história muda. Ele é apenas um garoto humano comum. Para Sid, os brinquedos não têm consciência, sentimentos ou dor. Eles são objetos inanimados, feitos para serem desmontados, quebrados e transformados. O que Sid fez não é crueldade, é curiosidade mecânica. Muitas crianças desmontam rádios, controles e bonecos para entender como funcionam. Sid apenas leva isso a outro nível, um nível mais criativo e imaginativo, criando novas formas, misturando peças e inventando personagens. Em qualquer outro contexto, esse comportamento seria visto como potencial criativo ou talento para engenharia. O verdadeiro ponto-chave é que Sid não sabe que os brinquedos estão vivos. Não existe escolha moral quando não existe a informação. Você não pode chamar alguém de cruel por ferir algo que não tem vida. O julgamento só faz sentido porque o espectador possui uma informação que o Sid não tem. E isso cria uma falsa superioridade moral. Quando Sid finalmente descobre a verdade, a reação dele não é indiferente ou maldade. Ele entra em choque, o que é algo que evidencia um trauma psicológico profundo. Objetos que ele acreditava serem inertes falam, se movem e o confrontam de uma forma ameaçadora. Para uma criança, isso é aterrorizante. A partir desse momento, Sid não se torna pior, ele se torna assustado. Tanto que o próprio filme me mostra as consequências. Sid abandona completamente aquele comportamento. Em Toy Story 3, ele aparece como um jovem que trabalha na coleta de lixo, lidando com objetos descartados de forma segura e distante. O vilão não virou um criminoso, não virou um monstro. Ele apenas cresceu carregando o peso de um medo que nunca foi tratado. Sid Phillips não é um vilão, é uma criança curiosa, punida por não saber uma verdade impossível de ser conhecida. O terror da história não está nas atitudes de Sid, mas na revelação brutal que é feita no fim. O verdadeiro erro da narrativa é tratar a imaginação infantil como maldade, quando na verdade era apenas ignorância inocente. Eric Killmonger, Pantera Negra. Eric Killmonger é apresentado como o antagonista que ameaça Wakanda e o equilíbrio do mundo. Mas quando analisamos sua história com honestidade, fica claro que esse ódio não surge de forma gratuita. Ele é resultado direto de uma escolha política moral de Wakanda. Eric nasce como N'Jaka, sei lá qual é o nome, é difícil de falar, filho do príncipe wakandiano enviado aos Estados Unidos. Após o falecimento de seu pai, ele é abandonado em Oakland, crescendo em meio à violência, pobreza e ao racismo estrutural. Enquanto isso, Wakanda, a nação mais avançada do planeta, observa o sofrimento do povo negro ao redor do mundo e decide não intervir. Essa contradição é o coração da revolta de Killmonger. Killmonger cresce com duas certezas: o mundo é injusto e Wakanda escolheu virar o rosto. Diferentemente de T'Challa, que nasce cercado de proteção, tradição, propósito, Eric precisa sobreviver sozinho. Ele se forma, entra para o exército, passa por guerras, falecimentos e operações clandestinas. Cada cicatriz em seu corpo
Não é vaidade, é memória, trauma e sobrevivência. Quando Killmonger retorna a Wakanda, ele não quer poder pelo poder. Ele quer usar os recursos do país para intervir na lógica histórica da opressão. Seu erro não está na pergunta que faz, mas no caminho que ele escolhe para respondê-la. Ele acredita que só a força pode corrigir séculos de violência, porque foi isso que o mundo ensinou para ele. O aspecto mais perturbador da história de Killmonger é que ele vence o debate moral. Ele expõe a hipocrisia de Wakanda com tanta clareza que obriga T'Challa a mudar completamente a política do reino no final do filme. Centros de ajuda, aberturas tecnológicas e responsabilidade global surgem exatamente das críticas de Eric. Killmonger perde porque escolhe a dominação como método. Ele não está errado na sua indignação. Ele não é um vilão que quer destruir o mundo. Ele é um homem ferido cobrando uma dívida histórica que nunca foi paga. Wakanda cria Killmonger ao abandoná-lo. Depois chama de monstro por tentar mudar o sistema que o quebrou. Tai Lung Kung Fu Panda. Tai Lung não nasce vilão. Ele é construído assim por expectativas mal colocadas, promessas implícitas e abandono emocional. Desde filhote, Tai Lung é encontrado e treinado por Shifu, o que cria ele como um filho e ao mesmo tempo como um projeto. Tudo na vida de Tai Lung gira em torno de um único desafio: tornar-se o dragão guerreiro. Durante anos ele treina incansavelmente, supera limites físicos e mentais e se torna objetivamente o guerreiro mais habilidoso do Vale da Paz. Não há indícios de arrogância gratuita ou crueldade nesse período. Há disciplina, esforço e obediência. O problema é que Tai Lung não escolheu esse sonho, ele herdou esse sonho de Shifu, que nunca teve coragem de prepará-lo para a possibilidade de fracasso. Quando o momento decisivo chega, Tai Lung é rejeitado não por falta de mérito técnico, mas por não estar espiritualmente pronto. Essa negativa não vem acompanhada de explicação, acolhimento ou orientação. O que ele recebe é silêncio, decepção e afastamento. Para alguém que teve toda a identidade construída em torno daquele objetivo, isso não é apenas uma derrota. É uma destruição completa de quem ele acredita ser. A revolta de Tai Lung não nasce do desejo pelo poder, ele nasce da sensação de ter sido enganado. Ele foi treinado como uma arma, moldado para vencer, incentivado a acreditar que aquele título era dele por direito e, no fim, foi descartado quando deixou de ser conveniente. O sistema que o criou não assumiu a responsabilidade pelo colapso que provocou. Mesmo após ser preso, Tai Lung não demonstra prazer em causar sofrimento. Ele demonstra raiva, frustração e uma necessidade desesperada de validação. Seu confronto final não é apenas contra Po, é contra Shifu, contra a promessa quebrada e contra um destino que lhe foi imposto sem escolha. A ironia mais cruel da história é que Po só consegue vencer porque não carrega o mesmo peso emocional. Po nunca foi condicionado a acreditar que seu valor dependia de um título. Tai Lung perde não por ser mau, mas por ter sido ensinado que amor, orgulho e aceitação só viriam através da vitória. Tai Lung não é o vilão da história. Ele é retratado como alguém que foi criado para vencer. Nunca foi ensinado a lidar com a possibilidade de perder. Tom de Tom e Jerry. Tom é apresentado sempre como o vilão da dupla, o gato agressivo, insistente que passa o dia tentando capturar o pobre ratinho. Mas essa leitura só funciona porque a narrativa escolhe enxergar a história pelo ponto de vista do Jerry. Quando a gente observa a situação de forma mais racional e realista, Tom deixa de ser um antagonista e passa a ser o personagem mais coerente da casa. Tom é o gato doméstico fazendo exatamente aquilo que se espera dele. Ele foi colocado ali para proteger a casa, manter a ordem e impedir a presença de uma praga. Jerry não é inocente. Ele invade o espaço, rouba comida, quebra objetos, sabota armadilhas e, na maioria das vezes, provoca conflitos deliberadamente. Em um contexto real, Jerry seria o problema e não o Tom. Na maior parte dos episódios, Tom não começa o caos. Ele está dormindo, descansando ou tentando viver sua própria vida. Quando Jerry aparece para mexer em algo que não é dele, a perseguição só começa como resposta, não como uma agressão gratuita. Tom reage porque precisa cumprir o seu papel, porque é constantemente provocado. O que torna Tom o vilão
De forma cômica, é o tom da animação. Jerry é pequeno, rápido e carismático, então o público automaticamente torce por ele, mas na prática, manipula situações, arma pegadinhas perigosas e coloca Tom em risco, muitas vezes de forma desproporcional ao que estava acontecendo. Tom sofre punições físicas exageradas por simplesmente tentar fazer o seu trabalho. Além disso, Tom raramente age por maldade. Ele não sente prazer em machucar Jerry. Seu objetivo é capturá-lo e expulsá-lo da casa, ou provar aos donos que está cumprindo sua função. O problema é que sempre falha. Tom é punido, humilhado ou substituído, reforçando um ciclo injusto onde ele nunca vence, não importa o esforço. No fim das contas, Tom não é o vilão da história, ele é um trabalhador que nunca tem o reconhecimento, personagem que segue as regras em um mundo que escolhe glorificar o caos. Jerry é tratado como o herói porque a história quer que seja assim, mas olhando friamente, Tom é apenas alguém tentando manter a ordem em um ambiente onde ninguém respeita limites. E cá entre nós, na vida real, você ia torcer pro Tom, né? Pro seu gatinho pegar o rato. Depois de ver tudo isso, talvez a pergunta não seja quem é o vilão, mas quem está contando a história. Eles reagem à dor, rejeição, ao abandono e ao medo. E é exatamente como qualquer ser humano agiria. Quando a narrativa muda, o herói deixa de ser tão puro e o vilão deixa de ser tão simples. Talvez o verdadeiro problema não esteja neles, mas em como a gente aceita histórias rasas sem questionar o outro ponto de vista. Até porque todo mundo sabe que existe a versão de uma pessoa, a versão da outra e a verdade. E aí, curtiu esses personagens? Sua visão mudou sobre algum deles? Comente aqui embaixo. Lembrando que eu deixei os cards na descrição que eu tenho certeza que você vai curtir. Não vou me alongar muito, então cuide dos outros, cuide de você. Acertar e errar faz parte. Desistir não. Te vejo no próximo vídeo. Abraços, fui!